Estamos começando mais um GiversCast, o podcast oficial aqui da RP Comunicação, a sua agência de marketing, propaganda, produtora de vídeo e que tem esse estúdio aqui fantástico de podcast para você vir gravar um episódio comigo, para talvez você criar o próprio podcast. Imagina só, milhares de seguidores lá no YouTube, um programa exclusivamente seu, ia ser muito bacana, né? Hoje a gente vai falar uma história de sucesso, de uma empresa que vem mudando outras empresas, outros lares, que vem mudando realmente a forma de como é feita a arquitetura aqui na região de Foz do Iguaçu. E para esse episódio, nada mais, nada menos do que Jéssica e Raquel. Sejam muito bem-vindas. Elas que compõem aí a Trini Arc e Design. É realmente uma alegria estar aqui com vocês hoje, viu? Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Cris. A gente agradece a oportunidade de falar um pouquinho da nossa história, do nosso escritório. É isso, obrigada pelo convite mesmo, legal, a gente gosta muito. A Trini já existe há quanto tempo, meninas? Estamos, oficialmente com a Trini 3 anos e meio, né, na trajetória de escritório, desde o momento que a gente decidiu estruturar, assim, 3 anos e meio. É uma criança que está em desenvolvimento Isso. e que provavelmente já tiveram vários outros projetos que vocês falaram, isso daqui é nosso bebê também. Né? Que legal. E assim, como que vocês chegaram? Como que a Trini surgiu? Vocês são arquitetas já há quanto tempo? Fala um pouquinho de vocês. Começa aí, Jéssica. Fala para nós. Vamos lá. Bom, eu conheci a Raquel trabalhando numa loja de móveis planejados. Eu trabalhei, foi meu primeiro emprego. E lá eu fiz design de interiores. E depois eu fui me interessando pela área, fui me inspirando em alguns arquitetos. E aí lá também eu fiz arquitetura, me formei. Isso foi em 2014, foi quando eu comecei a trabalhar na área, né? E nesse meio tempo, em 2016, a Raquel entrou. E aí a gente começou a trabalhar juntas, a gente começou a ter essa conexão. E depois de alguns anos ali, uns bons anos na pandemia, a gente conversou, alinhamos algumas ideias. A gente já tinha trabalhado juntas antes em alguns outros projetos por fora, né, da loja. E a gente viu que deu certo. Bateu ali a energia. Era tão bom já ali. Vamos melhorar essa parceria. Bateu a energia, bateu ali a sintonia. A gente viu que deu certo trabalhar juntas. Então, foi aí que surgiu o projeto da Trini mesmo, né? Que legal. Para mim, o meu caminho foi diferente. Não foi meu primeiro emprego nem de longe. A arquitetura nunca esteve nos planos. Eu sou um pouco mais velha que a Gé, só um pouco. Tá. Coisa nada demais, tá? Uns 2 meses, gente. Nada, uma semana. Não precisa. Então, assim, na trajetória, a arquitetura nunca teve nos planos mesmo, assim. Sério? As pessoas falam, nossa, mas... Eu, ali a época de... Você tem que decidir, né? Jovem. Eu pensava em... eu fiz vestibular, esqueci a palavra. Para odonto. Eu cheguei a cogitar fortemente ciências biológicas. Eu gostava muito dessa área, assim. E, enfim, daí tava naquela dúvida. Minha mãe falou assim, por que você não faz letras? Porque minha mãe é professora. Aí eu falei, tá bom, beleza. E eu dava aula de inglês, né? Fiz inglês por fora, eu dava aula de inglês. Então, já tinha tido vários empregos, né? A professora particular, professora de inglês, vendedora de loja de shopping, né? Me virando. E aí fui fazer letras, fiz 1 ano. Não deu é isso, match. não deu match, não vai ser esse. Descobri que eu detestava preparar a aula, nossa, me irritava. E aí foi quando eu falei, cara, eu preciso achar outra coisa. Tipo, terminou aquele ano letivo, E aí, como eu decidi fazer arquitetura, é a história mais bizarra quando eu conto para as pessoas, porque eu só precisava de inspiração, assim, ver outros cursos. Eu abri o site da UDC, né, naquele momento. Não porque o DC tinha arquitetura, porque a UDC tinha vários cursos. Sim. Eu queria ler uma lista de cursos. Era só essa minha... Quero ver o que tem a intenção. Era de curiosa. De curiosa. Vamos ver, e daí eu penso. E vou vendo o que eu sinto. Aí, ordem alfabética. Né? Lista, ordem alfabética. E aí, o primeiro era administração. Administração, acho que não.
Próximo, arquitetura. Era o segundo curso. Eu, que interessante. O que um arquiteto faz? O que estuda? Eu nunca tinha pensado sobre o que é um arquiteto, o que faz um arquiteto, o que é arquitetura. Na minha vida, isso não fazia parte do meu plano mental, assim. Aí eu entrei ali, as matérias do curso, falei, desenho geométrico, não sei o quê. Tinha umas coisas, porque arquitetura não é nem exatas e nem humanas, né? Instigou. Ela é ciências aplicadas, então tinha coisa desde história até física, né? Coisas ali de engenharia. E aí eu fiquei, nossa, que curioso, que coisa interessante. Falei, acho que eu posso fazer isso. Aí eu transferi a faculdade de letras. Pra arquitetura. Eu brotei na UDC e falei... Dá pra dizer que você achou a arquitetura achou você... Um pouquinho de cada, Um pouquinho de cada. Né? Uma dose de arquitetura me achou uma dose de loucura. Legal. E aí foi assim que eu entrei, enfim. Daí segui, né? Daí eu tive vários empregos, estágios, tudo. Eu cheguei a ter outro escritório quando eu me formei, por 2 anos. E aí quando eu falei, cara, não... Tá fluindo também aqui o escritório e tal. Outro momento, outra cabeça. Eu era muito jovem, tinha 23 anos quando eu me formei. Então, aí eu falei, não é isso. Entrei para trabalhar na loja de móveis. E aí só que eu já trabalhava no setor de projetos e eu trabalhei como vendedora. A gente, né, trabalhava juntas, né, se conheceu no contexto de trabalho, mas em cargos diferentes. E aí, mas foi isso. Daí eu era louca que pegava um monte de projeto por fora. Tipo assim, os amigos chamavam pra fazer. O que você faz? Nanana, faço. Faço. Vem, dá. Vamos fazer. Deixa comigo. Às vezes não sabia fazer. Mas aprendi no curso, mas já entrou algumas vezes nessa de vamos fazer junto. Né? Porque as duas tinham emprego de trabalho integral, né? Não foi só a Jé que eu dividi projetos naquela época, foram várias pessoas. Mas a gente viu que tinha uma amizade, né? Uma conexão, mas fluía o jeito de funcionar, a admiração mútua, que isso também é importante. Sem dúvida. Afinal, sociedade é um casamento. Sociedade, sem dúvidas, é um casamento. Você tem o seu, né? E aqui é 2 vezes ainda que eu sou sócio desse pessoa. E o engraçado é que nessa época a gente nem imaginava ainda, quando a gente estava ali dividindo projetos na loja. Não era projetos por fora, a gente não tinha o plano de abrir um escritório, né? Mas foi se construindo um caminho ali, e aí no momento deu um estalo. Falou, bom, acho que é isso, acho que agora é o nosso momento. Se a gente funciona, por que não, né? Se que funciona bacana. muito Foi bem. uns 6 anos, assim, trabalhando juntas, até, tipo, começar a ideia de... Será que daria certo lá, né? E eu acho que depois disso ainda foi mais um ano até a gente olhar e falar assim... Isso. Vamos. Então vamos. Cara e coragem. Cara e né? coragem, Legal. exato. Eu tenho certeza que esse tipo de parceria, quando... No caso de vocês, ainda foi estudado e tudo mais, né? Ele realmente é uma parceria de sucesso, né? Vocês duas profissionais, e você, Raquel, falou um negócio que é muito importante dentro da nossa sociedade, que eu sempre vejo. Uma admiração profissional, né? Admiração mútua, né? Porque eu vejo muitas vezes tanto os sócios por aí murmurando nos cantos, meu sócio, não sei o quê, né? Eu acho muito bacana quando você está em um outro ambiente que talvez o seu sócio não está, e você está falando elogios e defendendo aquele profissional, porque ele é metade da tua empresa. Exato. Né? Então, você também tem que... Claro, não é que a gente goste de tudo, né? Não é que a gente não discorde, não é que assim, mas eu faço questão, assim, cara, não tem como. Senão, em outros ambientes... A Jé é a Jé. Exatamente. Né? Tipo assim, exatamente. a gente pode quebrar o pau dentro de casa. Não, é um casamento, né? Em casa a gente conversa, mas a gente conversa, fora da mas casa fora... tá tudo lindo, maravilhoso, é isso. Legal. E assim, dá pra... Provavelmente vocês se recordam, o primeiro projeto de vocês. Sim. Como é que foi? Como é que foi prospectar? Como é que foi atender o primeiro projeto de vocês? O primeiro projeto foi a gente fala que é o mais importante, né? Foi o mais importante, foi o maior projeto e o mais importante até a história agora. da 30 agora, né? Ele veio de um lugar mais improvável, assim, porque veio de um amigo meu.
Um amigo meu, arquiteto, né? Ele já estava com esse projeto em andamento na parte arquitetônica e ele chamou para fazer uma parceria na parte de interiores, né? E aí a gente falou, bora, deu certo, né? Ele fechou com o cliente, trouxe pra gente e até hoje, assim, foi o que mais marcou, porque O primeiro mesmo. E aí, ali que a gente viu, tem cliente confiando no nosso trabalho. Sim. Agora é a hora, de fato, e agora é onde começa, né? E sem contar também que é ali que a gente teve a visão de como ia funcionar toda a estrutura do nosso escritório. E a gente ficou com essa cliente de projeto ali, contando projeto e obra por 2 anos. Então, 2 anos, na verdade, acho que até mais. Uns 2 anos e meio. Eu acho que o primeiro projeto, a primeira venda, o primeiro negócio de qualquer empresa é aquele negócio que realmente cria borboletas no estômago, né? Foi. E era um projeto de mais alto padrão, né? Um condomínio fechado. A gente já estava acostumado a fazer isso na loja de imóveis, porque a loja de imóveis era alto padrão. Então, também não foi assim, uma super do nada, né? Mas de fato... A responsabilidade era o nosso nome ali no projeto. E aí, mas era aquele negócio, dinheiro dessas... Querendo ou não, a responsabilidade meio que já era também, né? Só era terceirizada. Tinha uma marca na frente. Agora era a nossa carinha ali. E aí, eu pelo menos fico bem, assim... Tá, uma coisa é o projeto que a gente pensa no que é bom para o cliente, né? Em termos de estética, fluxo e tal. Mas conforme a obra acontece, as coisas acontecem. A vida acontece. Então, aí é achar o fornecedor que vai fazer daquele jeito. Aí tem decisões que precisam ser tomadas ao longo da coisa. Mas tudo isso influencia tanto o projeto, quanto a vida do cliente, quanto o financeiro. Então, aí você precisa viver aquele equilíbrio de... Qual decisão eu tomo para a que ainda atende o cliente, a que ainda atende o projeto? Isso é uma decisão financeira, então é todo um delicado balanço. E na área de vocês, detalhe é tudo, né, gente? O detalhe, ele realmente... Ele é quem faz total a diferença nas coisas, né? E é bem personalizado, né? O seu detalhe pode ser diferente do detalhe de outro cliente. Então, a gente tenta ter esse cuidado, né? E é como a Raquel falou, tem que ser pensado em conjunto ali, tem que pensar no movimento para que tudo flua muito bem. E eu só ia falar, você falou do detalhe, mas é que é no detalhe que mora a personalidade. Porque grandes coisas... todo escritório de como fala? Todo estúdio de gravação. Todo estúdio de gravação vai precisar de uma mesa, uma decoração. O escopo é o mesmo. Mas o que faz a RP Comunicação, o Givers Cast, ter esse estúdio? Então, é nos detalhes que mora a personalidade. Tem que trazer a personalidade de cada um, né? Exato. De lá pra cá, do primeiro projeto, que vocês estavam lá sem dormir ainda. Não que o projeto era difícil. Não, mas a gente passou várias noites sem dormir por causa desse projeto. Não que o projeto era difícil, porque talvez já estava na rotina de vida, já fazia aquilo, mas era porque era o primeiro projeto, né? De lá pra cá, teve que fazer muitas mudanças, teve que aparar algumas arestas, realinhar ali os trilhos, né? Reestruturar talvez processos. Como é que... deixar a nossa reestruturadora. Como é que foi essa decidi empreender, vou ter o meu próprio negócio, vou fazer... Como funciona, como que a gente vai fazer funcionar, né? Fiz a primeira venda, estamos atendendo o nosso primeiro negócio. E para hoje, olhando, dando um olhar assim, 360 de como que vocês chegaram até aqui, o que vocês precisaram remodelar? Olha, lá no início a gente não tinha clareza de processos, porque como foi o primeiro projeto grande, a gente precisava estar bem alinhadas a isso. Isso era certo. Mas o que acontecia? A Raquel, ela já tinha saído do escritório, que ela trabalhava em um escritório de arquitetura. Eu ainda estava trabalhando nessa loja de planejados, porque como era o início, a gente não tinha essa segurança de sair por completo por questões financeiras, né? Então, a gente ainda tinha que lidar com... famoso medinho, né? A gente tinha que lidar com aquela situação de
do emprego, da loja. A Raquel ainda que tinha mais tempo livre ali, eu tava numa construtora, mas eu tinha um pouquinho mais de flexibilidade. Isso. E nós tínhamos uma terceira sócia também. Né? A Trini, éramos em 3. E aí, a Samantha, ela também trabalhava nessa mesma loja com a gente. Então, era aquilo. Ter que dar conta da loja, dos projetos. Então, assim, não tinha a clareza de uma estrutura. Isso foi acontecer depois que a gente foi sentindo a confiança, a segurança, e a gente foi saindo ali dos empregos, né? Fixos. E aí, de fato, a gente falou, bom, agora as coisas precisam ser reestruturadas. O que cada uma fica com, qual o papel de cada uma dentro do escritório, para a gente poder caminhar juntas, né? Então, aí depois disso, de um bom tempo, a gente sentou ali e falou, gente, agora é hora de decidir o que cada uma faz aqui. E aí é onde a gente... Se tá todo mundo fazendo a mesma coisa, Não. ninguém tá fazendo direito as coisas. E aí ficou estruturado da Raquel, parte comercial, eu fico com a parte de processo criativo ali e organização interna. Nós tínhamos a Samantha, que ainda nesse meio tempo ficava com a parte de marketing, projetos e imagens também. E assim fluiu muito bem, porque aí a gente consegue se organizar. Separa, né? Isso, a gente consegue se organizar e dar atenção referente àquela área, né? Que a gente está cuidando ali dentro do escritório. Uma coisa que eu costumo dizer hoje, que o empresário que quer fazer tudo, infelizmente, ele não consegue fazer nada, né? E quando você tem processo estruturado, isso daí... mas funciona para escritório de arquitetura? Funciona para a empresa, amiga. A partir do momento que você colocou... A empresa. SNPJ, se tiver processo estruturado, se tiver pessoas que entendem esses processos estruturados, aí é a famosa PPR, né? Pessoas, processos e resultados. Né? E depois esse foi o primeiro passo de organizar a estrutura, né? De dar, assim, nome às funções. O que cada uma faz. E depois veio o processo, assim, organização interna mesmo, de registros, né? Internos, qual que é o processo desenhado certinho do cliente. Aí a gente fez algumas consultorias, a gente fez consultoria comercial, a gente fez consultoria jurídica, né? Gente, tenham contratos bem estruturados. Eu imagino que na área de arquitetura é mais ainda, né? Porque na hora de você fazer um briefing, estruturar uma coisa, o cliente está pensando... As emoções dele naquele momento é uma, né? O pensamento é e daí quando vai ser entregue... mas não era bem isso que eu estava pensando. Já aconteceu, gente? Já. Até mesmo, até onde a gente vai com as nossas responsabilidades, né? Em cima daquele projeto. Então, por isso é importante ter um contrato, até onde a gente vai, até qual momento do projeto vai ser a nossa responsabilidade e qual momento da obra também. Sim, porque isso é muito fácil de ser confundido no meio do caminho, né? O cliente não é obrigado a saber qual é o nosso limite, porque uma obra envolve muitos profissionais, né? Então, assim, vamos falar, nosso maior produto é o projeto de interiores, né? O nosso carro-chefe. Então, normalmente, tem mais um arquiteto envolvido para o projeto arquitetônico. Então, então, a gente já tem mais esse profissional. Aí tem mais engenheiro. Aí tem mais a construtora ou a empreiteira. Aí a construtora tem lá o dono, quem está acompanhando a obra, o senhor que está lá no dia a dia. Então, assim... onde começa e onde termina o trabalho de cada um. Para o cliente não é claro. Para quem ele pede, para a gente é. Entendi. Mas para o cliente não. Onde começa e onde termina. Então, assim, o contrato ajuda a começar a desenhar isso. Normalmente, um processo a gente tem que lembrar várias vezes onde é a nossa posição. Mas o contrato prevê muita situação. Inclusive essa de, assim, chegou lá, aprovou tudo, chegou lá nos finalmente e começou a ver nascer, porque tem cliente que é mais visual e tudo bem. Não é um problema, a gente não leva pro coração. Começou a ver e fala assim, acho que não era isso. Não, acho que no projeto eu imaginei um pouco diferente e agora eu quero mudar. É possível? Dá? Claro, dá. Dá pra trocar pneu com o carro andando? Assim... Tudo tem um limite, mas... Aí entram mais decisões, né? Entram mais decisões, mas nada aconteceu que não fosse drasticamente a mudança. A gente conseguiu direcionar muito bem ali até o momento todos os nossos clientes. E o que altera são coisinhas mínimas ali. Normalmente também a gente é super flexível, dá pra ter uma troca tranquila. Legal. Inteligente também. E assim, meninas, vocês conseguiram, provavelmente sim, né? E queria entender como que é
o DNA da empresa de vocês? Tipo, existe um estilo, existe um formato, algo que vocês trazem mais como filosofia, inclusive até da marca Trini? Sim. Quando as pessoas perguntam, que estilo vocês projetam? O estilo do cliente. Exatamente. Essa é a nossa... A gente já conversou isso algumas vezes, né? Até quando perguntam e tal. Que não tem. Pra gente não tem o porquê. O escritório em si não tem um estilo definido. Nosso escritório só projeta projetos clássicos. Ou modernos. Aqui quem define é muito o cliente. Né? Claro que nós temos ali a nossa visão de cada estilo, a gente vai incorporando ali no projeto, mas é o cliente que define mesmo. Sempre vai ter a nossa mão. Mas a produção tem que ser a 4 mãos, né? Tipo, ou 6, ou 8, depende de quantas pessoas estão envolvidas no projeto. Olhando a empresa como uma única mão, né? Exato. Então assim, vai ser o cliente trazendo o que ele precisa. Nosso papel é de intermédio. É de interpretar o que ele deseja e transformar isso em real, em físico. Entendi. Então, esse é o nosso papel. Por isso a gente fala, não dá pra colocar, a gente projeta tal coisa. Não, a gente vai projetar o que for da necessidade do cliente. Tem o nosso jeitinho em algumas coisas. Tem umas coisinhas que você olha e fala assim, essa plantinha tá em todo o projeto? Tem, vai ter uns micro coisas. Tem projetos que a gente se divide também por organização, por cliente, porque a gente se identifica mais ou com o cliente ou com o estilo que ele trouxe. Então, essas coisinhas vão ter, mas a gente busca não ficar amarrada no que a gente quer. Entendi. Para não trazer uma imposição para o cliente, né? E existe algo assim que vocês não abrem mão de criar, de projetar para o cliente? É que assim, dentro de um momento onde você parte ali para o processo criativo e realmente vai começar o projeto, o que não pode faltar é funcionalidade. A estética, ela tem que estar presente, tudo certo, mas não adianta ser bonito se não vai funcionar. Legal. Porque então, tem muita gente que faz, mas não sabe para que foi feito. Exato. Né? Então, assim, tem coisa que a gente fez o detalhe pela estética? Tem, claro. Mas antes disso, toda a funcionalidade foi pensada e a gente garante que, assim, tá ergonomicamente correto, tem tudo que precisa para esse ambiente funcionar. Então, assim, tem que fazer sentido para o cliente. Tem que fazer sentido para o cliente. Porque a funcionalidade no dia a dia, não que a estética não traga e as outras coisas não tragam, mas a funcionalidade é que vai trazer o maior bem-estar. E é isso, para mim, que é, assim, né, vital. Sim. Porque quem vai habitar aquele ambiente tem que ser funcional também para a vida dele. Cada um tem o seu modo de viver, a sua forma de viver, o seu estilo de vida. Então, tem que fazer sentido para aquele cliente antes de tudo. Antes de ser lindo, maravilhoso. E funcionar, de fato. Tem mais uma coisa que eu pensei agora. Pensei agora, mas sempre que eu tô projetando, né? Quando eu tô ali naquele momento criativo, ali tô no modelo, tô projetando, eu sempre penso, porque nenhum projeto é para sempre. Ninguém faz isso aqui e isso aqui vai... Às vezes vai durar 5, 10, 15, 20 anos. Sim, e a gente faz para que seja, né, duradouro. Mas o fato é que as pessoas mudam, as situações mudam. Eu meio que, às vezes, eu me pego pensando nisso enquanto eu tô projetando. Tipo, quanto de espaço esse projeto tem para mudar? Quanto de espaço ele tem para a personalidade do cliente que vai mudando ao longo do tempo? Porque o fato é que a casa é viva. Um comércio é vivo, um corporativo é tudo vivo, porque a gente está vivendo. Exato. Né? Então, assim... Nasce filhos crescem. Constante mudança, né? Constante mudança. Olhando para o ambiente familiar, né? Hoje você tem... eu e minha esposa, nós estamos projetando a casa para quê? Chegue crianças, né? Isso. Então, assim, claro, a gente, inclusive, partes das perguntas incluem o futuro, né? Então, assim, hoje vocês têm a casa... essa é a configuração, mas pretendem ter filhos? Tem pets? Não tem? Como funciona isso? Porque isso norteia várias decisões. A galera que é os loucos da limpeza... norteia muitas decisões, né? Então, eu sempre fico ali meio pensando assim, tá bom, uma sala, um sofá na sala. Mas será que daqui a pouco dessa sala dá para girar? Mudou, aconteceu, a pessoa gosta de mudar de sofá, quer para poltrona, que
que o futuro pode oferecer. Então, às vezes, eu fico meio ali viajando nas possibilidades. Nas possibilidades, a gente, o quanto esse ambiente ainda oferece mudança de um jeito sustentável e personalizado, né? Então, essa é Dentro da minha área aqui de marketing, de propaganda, produção de vídeo, existe muitas vezes aqueles bugs criativos, né? E aí? Acontece. O que eu vou gravar Acontece com aqui? frequência. O que eu vou gravar aqui, né? E aí faz e refaz roteiro e tudo mais. Acredito que dentro do processo criativo de vocês também não é diferente, Existe né? bloqueio criativo. Existe esses blocos criativos também. E aí, como é que vocês fazem para contornar isso daí e ainda trazer soluções, né? Que sejam inovadoras, que sejam criativas e que sejam funcionais, como vocês mesmos colocaram para o cliente. Que cada uma tem um processo. Bom, dentro falando como escritório, né? Dentro do escritório, caso aconteceu inclusive semana passada. Tem um bloqueio criativo nessa cliente. A gente conversa, a gente alinha, e a gente fala, aqui eu não consigo mais. Por mais que tenha tentado, tem um limite, aqui eu não consigo mais. Era eu que estava bloqueada. Então, a gente vem com outra visão, né? Aí, no caso, eu entrei ali para olhar e ver o que estava acontecendo, se eu podia colaborar com aquele projeto. E aí, assim, a gente vai tendo uma colaborando a outra, uma ajudando a outra, fala, não, peraí, é verdade, isso aqui poderia ser assim mesmo. Então, a gente vai tendo um outro olhar sobre o projeto, sabe? Essa troca que é muito importante. Que legal. Assim, dentro do escritório, quando entra um cliente, como a Raquel já comentou, a gente vai partindo ali a divisão de projetos conforme a identificação do cliente, né? Caso a gente tenha mais proximidade com o cliente, ou até mesmo por estilo. Então, pode sim, ainda assim, a gente se identificando, pode acontecer de ter um bloqueio, né? Sim. E aí a gente faz essa troca, essa conversa, que a gente está sempre alinhando bem essa questão, né? De como vai funcionar, como vai ser aquela criação daquele projeto, até porque antes de projetar, a gente tem uma reunião criativa. Que é a nossa reunião criativa para a gente ver se a gente está falando brainstorm. Isso, para a gente ver se a gente está falando a mesma linguagem, se a gente entendeu, se a gente conseguiu extrair as informações necessárias ali para começar aquele projeto. Eu sempre vi, desculpa, inclusive, eu sempre vi a área de vocês, né? Que colide muito com a forma de criar os processos como o marketing cria. Porque vocês têm uma reunião de alinhamento. A gente faz uma reunião de alinhamento. Muito similar. Aí vocês fazem um briefing ali para o cliente, trazendo clareza para ele, né, do que é bacana, do que não é. Né? E aí vocês vão para o mundo de vocês. Vai ter Peraí, vou ter umas ideias aqui, cria um diagnóstico do que é legal para aquela pessoa e leva aquela proposta, né? Isso. E aí, dentro daquela proposta, vai aqueles... Daí vem o feedback. Aí vem e os ajustes e tal. Até que realmente entre em algo ali que agrade o teu cliente e que também vocês façam felizes, né? Com certeza. Porque acho que uma das coisas mais tristes de qualquer profissão é você fazer só porque o cliente vai ficar feliz, né? Assim... Brincadeiras à parte, clientes não levem pro coração. Às vezes, eles comentam alguma coisa. Se fizesse assim... E imediatamente a gente sabe que vai ficar horrível. Sim. Mas assim... Na cabeça dele funciona. Né? E aí, às vezes, a gente tenta. A gente explica... não sei se funciona. Tal... E aí, às vezes, ele tá com muito aquilo. E às vezes, a gente precisa tornar isso visual, fazer pra ele visualizar o que a gente já visualizou. E ver que não era. E ver que não, que, né, não ia funcionar. Mas, nesse processo, às vezes, a gente descobre que também não era tão ruim, né? Então, assim, por isso que eu falo que o projeto não é só... Sim, né? Exatamente. Então, às vezes, a gente faz uma coisa pra provar que não ia dar certo. Mas, às vezes, a gente faz pra provar que não ia dar certo e a gente descobre que dava, ou pelo menos parcialmente dava. Então, é sempre essa... É aquela famosa coxa de retalhos de ideias, né? A coxa de Cada retalhos de um vai ideia. trazendo um pouco, contribuindo um pouco para que depois fique bacana. Às vezes, o cliente faz um comentário que desbloqueia
ou a criatividade. Às vezes só faltava aquele comentário para desbloquear. Falar, não, gente, aí tem como ir por esse caminho também. E aí a gente vai desbloqueando e facilita. E você, Raquel, como é que você faz aí com os blocos criativos? Bom, primeiro, em geral, a gente se usa, né? Em Em geral, a gente se usa e vai. Assim, cara, não consigo mais, e troca uma ideia, dá uma opinião aqui, e a gente vai tentando. Mas eu gosto de pular de tarefa. Então, tem uma parte, assim, criar não é só, tipo, doidinha, criei. Também precisa de persistência para criar. Entendi. Então, assim, abrir referências, olhar, buscar nas nossas referências mentais, às vezes ficar um pouco em cima daquele projeto até sair, isso é importante. E não dá para abrir mão só assim, não veio de primeira, já abandona. Não. Tem que ter uma constância ali para você continuar criando. Porque conforme você vai mexendo, às vezes também vai desbloqueando. Você insiste mais um pouquinho, gira mais um pouco e solta. Mas, às vezes, eu preciso realmente sair, abandonar, falar, não consigo. Acabou. Já olhei 1000 referências, girei, tô aqui há 1 hora e nada acontece no meu cérebro, não tá ficando bom. E aí, a já tá lá na casa dela resolvendo outra coisa e eu não vou pentelhar. E aí, às vezes, eu vou fazer outra função, vou dar uma volta. Eu já fiz, assim... A gente trabalha de casa, né? Então, eu já fiz de pegar os cachorros e passear. E funciona muito. Funciona demais, muito. Eu acho que isso, vai muito de cada perfil comportamental também, né? A pessoa... Eu sou altamente influente. Eu consigo ser criativo em momentos que não é de trabalho, né? A solução foi lá Solução muitas vezes foi ligar para um amigo e falar, cara, vamos tomar um chopp? Isso! Vamos, sei lá, fazer um churrasco? Isso! Né? Vamos falar da família, E daí, de repente, eureka! Vem aquela ideia como se eu tivesse parado e pensado naquilo quase que a vida toda, né? É meio que isso mesmo. Assim, a visão que eu tenho sobre isso é que precisa ser leve. Tem que ser leve. Se você tá sentindo que você tá espremendo muito aquele projeto, não tá saindo, ou tá pesado, você já tá cansada, você precisa dar um ar, respirar, buscar algo ali que vai te desconectar um pouquinho daquele projeto. E aí é isso que vai acontecer. Vai vir ali no momento de descontração, um momento ali mais... Quando você tá leve, você tá respirando melhor. E aí, quando você voltar, você vai ver. Bom, era só isso que eu precisava. E é engraçado, porque desbloqueia. É engraçado porque desbloqueia. E aí, assim, às vezes a gente fala de inspiração, né? O arquiteto se inspira. E quando falar de coisas altamente conceituais. E tem essa parte. Existe de a gente trazer as nossas vivências e coisas muito conceituais. Tipo, eu, por exemplo, gosto muito de viajar. E, assim, não tem como desligar a parte do cérebro que fala, e se eu trouxesse isso para um projeto? Não existe, né? É impossível. Aí eu olho um negócio, eu não olho e só falo, que legal. Tipo assim, qual que é o próximo cliente que eu posso fazer isso aqui? E esse mix de referência acontece. Para mim, principalmente viajando, mas também restaurante, num negocinho ali. Outro dia fui passar com os cachorros mesmo, tava lá, lá naquela pracinha. E aí, acho que a galera ali, a pracinha na frente de umas casas, eles improvisaram um pergolado. Eles mesmos, os moradores, fizeram um banco com um toco de madeira, jogaram um pranchão e plantaram uma primavera, assim. Eu falei, gente, que pergolado. Não é bem um pergolado, mas... Que lindinho que ficou. E eu já pensei assim, uma praça pública, um negócio, uma hora que a gente estivesse projetando outro tipo de coisa, aí você já vem, tipo assim, olha só que às vezes não precisa ser complicado, e a gente complica. E a gente, muitas vezes, vê demandas iguais a essas que são criadas como improviso. O famoso puxadinho que as pessoas fazem em casa, elas fizeram porque houve uma necessidade... Fizeram aquele puxadinho. Isso. Mas ninguém pensa, muitas vezes, que no projeto aquilo ali pode ser essencial. Né? Aquilo que, de repente, poderia ser uma gambiarra. Solução técnica. Eu e meu sogro costuma dizer que é engenharia alternativa. Isso. Né? Engenharia alternativa. Vou adotar. Poderia ter sido já um projeto. E talvez melhorado. Talvez ter sido realmente de uma maneira bem... mais funcional. Uma das coisas que eu amo ouvir, mas eu amo, assim, quando vem o feedback
projeto sempre tem alteração, tá? Não importa quantas vezes a gente apresenta, parece que sempre vai ter uma alteração, nem que seja mínima, a cor do móvel parece que vem. Mas, assim, né, nesse processo de apresentar, eu amo, assim, quando a pessoa fala assim, nunca pensei nisso. Tipo, nunca pensei nisso. E, às vezes, pra gente é uma coisa que era meio óbvia, assim, porque a gente olha para um espaço e sabe que, tal coisa vai ficar melhor aqui, tal coisa vai ficar... Às vezes, a solução é clara na nossa cabeça. E aí, a gente faz uma coisa simples, tipo, posicionar a cozinha de um lado, a sala do outro. E a pessoa... Nossa, eu nunca imaginei essa configuração, nunca pensei nisso. Ou a gente integra uma churrasqueira de um jeito diferente. Nossa, nunca pensei que dava pra fazer isso. E aí eu acho isso legal, porque pra gente é tão óbvio, né? No nosso processo criativo, nas nossas pensações. E pro cliente é uma coisa assim, poxa, e sim, a gambiarra, aquela coisa que precisava acontecer e ele não sabia como fazer acontecer, principalmente em reforma. Em reforma, a coisa mais gostosa é a gente mexer e o cliente fala assim, cara, não imaginava que a minha casa, a minha empresa podia ficar desse jeito. E uma coisa que eu tenho visto cada vez mais, as pessoas estão pensando realmente nisso, sabia? Elas estão fazendo o quartinho da bagunça dentro dos projetos. Sim, né? Depósitos. Né? Gente, façam depósitos. Né? Elas estão investindo no quartinho da bagunça. Mas assim, meninas, tem algo que os clientes acham assim que, nossa, se a gente fizer isso vai ficar mega glamouroso, chique, bonito, elegante, e que no olhar profissional de vocês sabem, eu acho que não, hein? Tem algo que os clientes mentalmente pensam e pecam? Né? Existem as tendências que já tiveram o limite delas. Painel ripado. Meio que foi. Aquela pedra, aquele revestimento super brilhoso. Vidro verde. O surto do vidro verde nas fachadas, até agora eu não entendi. Então, existem algumas situações ali que... por isso que a gente tem que até cuidar como a gente vai lidar com o cliente ali na nossa primeira reunião. Porque primeiro a gente tem que ouvir, entender qual é o olhar do cliente sobre esses elementos. Porque ele pode achar lindo e maravilhoso. E a gente não pode julgar. A gente não pode sair julgando. É bom porque ele, é a visão dele, se ele vai ficar feliz, né? É que importa. Mas o que a gente puder evitar daquelas tendências que já ultrapassaram e já cansou, a gente tenta explicar com calma, apresentar no projeto para ver o que ele acha, se ainda continua achando interessante as possíveis ideias. E aí a gente consegue ter um joguinho de cintura ali e melhorar ali a visão dele. Nossa. Com os nossos porque tem coisas que realmente foram tendências aí há 10, 15 anos atrás, as pessoas querem trazer, né, e que não vai fazer mais tanto sentido, né? Aquela iluminação verde no jardim. Deus. Oi, Deus. Olha aí. Não dá. Perto da minha casa, um cara acendeu ontem a dele. Eu pensei que era de Natal, mas não, era de jardim mesmo. Ai, gente, se vocês são felizes, tudo bem, mas... Vamos cortar a iluminação verde do jardim. Tira. Vamos tirar. E muda para o que hoje? A luz quente, ambiente de jardim, ela tem chamado mais atenção? Ela tem ficado mais glamourosa? A gente é fã de luz quente. Acho que boa parte dos arquitetos vai ser... Assim, eu confesso que para o olhar fotográfico, olhar de vídeo, quando a gente vai fazer uma imagem que tem uma luz quente, fala, cara, que delícia, né? Fica lindo, né? Então, assim, eu penso que se fica lindo no vídeo, provavelmente vai ficar lindo também na arquitetura, né? Exato. Um lugar que a gente gostou muito de gravar foi na Argentina, no restaurante no Jabuticaba. Não sei se vocês já tiveram... Lindo. Não fui, mas já tiveram a oportunidade lá. Então, assim, você tem essa presença muito forte da luz quente, onde que as cores do ambiente, ele fica mais aconchegante, né? E eu acho que quando você traz essa máxima para dentro de casa, a gente tem essa conjugação aí de luz branca, né? Com luz quente. Quer ver um filminho? Quer ficar um negocinho mais aconchegante? A luz quente lá ajuda. Eu falo que, assim, não existe coisa feia. Feio é um julgamento nosso. O que é bonito pra mim pode não ser bonito pra você e vice-versa. Tem o que é compatível com o que você quer ou não. Então, tem contextos existem. Luz verde, a gente não gosta. Tudo bem, no jardim residencial. Mas e se você tem uma empresa como... Vamos pegar uma grande aí que a logo é verde...
um Cicobi da vida. Patrocina nós, Cicobi. Opa! Vamos mexer mas só para ficar visual o que eu quero explicar. Aí o Cicobi tá fazendo lá uma sede nova, faz um paisagismo lá na frente e coloca uma luz verde nesse jardim. Faz sentido, Faz né? sentido. Faz sentido. Faz um sentido estratégico ali Faz para a um sentido marca. estratégico. Faz a alusão da marca se utilizando da própria cor para fortalecimento de brand, né? Exatamente. E é uma coisa que a gente pensa muito no comercial. Isso, quando a gente vai para... Falando de comercial mesmo, é quando o marketing e a arquitetura se unem muito mesmo. Eu tenho certeza que realmente é uma fusão de sucesso quando você tem as duas empresas boas te auxiliando. Exato. Que a gente tem ali uma personalidade da empresa. O público que ela atende, o que o marketing já trouxe sobre isso, né? Então, a gente precisa levar isso em consideração. Então, às vezes... A gente não vai projetar normalmente casas com um estilo mais maximalista, que é cheio de coisa, elemento, misturas de estampas, coisas. Mas se a marca de uma empresa pedir isso, não tem porquê, porque faz sentido, conversa com a personalidade da empresa. Sim. Né? E a mesma coisa vale para os elementos. Beleza, de repente o ripado faz sentido nesse contexto. De repente, as superfícies que a gente tem fugido cada vez mais das super polidas, às vezes fazem super sentido num contexto do cliente, do estilo de projeto que ele está trazendo. Então, é respeitar o contexto também. Tem coisa que a gente tenta fugir, se possível. Tenta. Porque tendência é uma coisa... Tem cliente que gosta da tendência pela tendência. Que eles perguntam, inclusive, pra gente, tipo... O que é tendência agora? O que é tendência? Que tá em alta agora? E dá pra dizer, assim, que existe tendências aí que não dá pra dizer... Se ela vai perpetuar, se ela vai permanecer. Não né? Gente, não existe. Eu vou ser bem categórica. Não existe nada... Eu detesto quando as pessoas falam que é atemporal. Não existe projeto atemporal. Não existe material atemporal. Tudo é influência do meio e do tempo em que a gente vive. Tudo. Agora, é cíclico? É cíclico. Tem coisa que envelhece melhor, tipo um vinho. Tem coisa que envelhece melhor. Mas mesmo quando envelhece bem, e foi um projeto bem conceituado, bem feito, e lá na frente você olha e fala, ainda dá para admirar aquilo, isso não quer dizer que ele não está datado naquele tempo que ele foi feito. Entendi. Então, assim, tendência passa, tendência muda, ela pode voltar, mas não existe nada que perpetue o tempo assim e fale assim, isso é tendência para sempre. Não dá pra dizer. Não dá. Então, não dá, gente. Desculpa, não dá. A ideia é que a cada 5 anos você contrate a Trine, faça um projeto novo. Pode ser 10, pode ser 10. Vamos lá. É que daí 5 ali é pra, né? Entendeu? Mas, assim, dá pra notar que esses tipos de projeto e tudo mais, essas tendências que mudam, né? As coisas que... desde na parte da comunicação, tecnologia, tudo muda. Tudo muda. Na arquitetura também não é diferente. E tem algum projeto que, talvez não batendo diretamente com mudança, mas que foi emocionalmente difícil de executar, que teve uma carga emocional, assim, forte. Pô, gente, isso daqui tá me sugando, mas vamos entregar, vamos conseguir, né? Teve. Teve alguns. A gente teve um caso, eu só vou dar o spoiler, mas vou deixar já falar, mas a gente teve um, por exemplo, que exigia um pouquinho mais da nossa persistência, porque a gente apresentou de primeira e não era o que a cliente queria. Assim, mas mudou, tipo, da água para o vinho. A gente pegou uma percepção dela num briefing que a gente investe muito tempo no briefing com o cliente para entender. E a gente entendeu uma coisa, a gente se alinhou, conversou, tipo, você entendeu isso? Eu falei, eu entendi isso. E a gente tava assim, ó. A gente entendeu que ela queria isso. E aí o projeto até ficou com a Gé. Teve sim esse projeto, onde a gente fez a reunião ali de briefing e tudo mais. A gente extraiu as informações, identificamos um estilo ali definido, batemos o martelo, falou, é isso? É isso. Aí eu fui pro meu processo criativo e chegando para a primeira apresentação, não era nada daquilo. Era totalmente diferente. A cara da cliente. Ela claramente estava repensando a decisão dela de contratar a gente. Mas tá tudo em certo. 10 anos de experiência, esse foi o primeiro projeto onde eu tive que refazer todo o projeto.
E aí, tadinha, ela até tentou assim, não, vamos tentar aproveitar isso, aproveitar aquilo. Eu falei, não, agora a gente vai refazer do zero. Mas eu não quero também. Não! Aí a gente fala, a gente fala do emocional porque pega aquele eguinho, aquela feridinha ali do apego, que cada criação, a gente tem um apego ali, né? Emocional. E aí, mas na segunda apresentação, depois que a gente conversou nessa primeira apresentação, a gente alinhou bem as ideias, a gente direcionamos outro caminho ali de projeto. Na segunda apresentação, fechou. É isso, perfeito. Não, e foi quase 100%, eu amei. Assim, na segunda, daí que se sobrou alteração foi... Não, foram mínimas, pontuais, assim. Mas existe esses clientes acabam gerando essa emoção, mas é mais por apego ao projeto, né? Existe aquelas histórias também onde, por exemplo, a gente acaba invadindo o íntimo do cliente, né? A gente fala também que é um casamento que a gente tem com o cliente casamento ali. Então, existe, sim, histórias que acabam tocando a gente, às vezes acabam, no meio do processo, o projeto acaba tornando outro sentido para aquela família. E aí, a gente acaba se apegando também tanto ao projeto quanto à história. Que legal. E aí, vai tocando ali, né? Nessas... Aqui temos duas pessoas mais sentimentais aqui desse lado da mesa. Estamos quase me fazendo chorar já aqui, né? É porque você falando nessa questão de família, realmente pode ser várias situações que envolvem uma necessidade de uma determinada demanda daquela família para um determinado projeto. Isso. Né? Exato. Ou mudanças que precisam ser feitas no decorrer do projeto, talvez. Né? Acontece. A gente já viveu processos de clientes que... Enfim, passaram por coisas difíceis durante o processo da obra. A obra é um processo longo e coisas acontecem, né? Então, assim, não tem como não se influenciar por isso, se envolver emocionalmente mesmo. Não tem, legal. Então... E assim, entendendo que cada projeto é um filho, muitas vezes é por isso que ele que dá esse sentimento, né, do envolvimento. Tem aquele xodozinho também, né? Aquele mais... Aquele que, nossa, adoro, ó. Existe. Né? Amei ter feito. Às vezes tenta procurar a fagulha daquele projeto para colocar em outro. Né? Acontece. Eu tô falando porque acontece comigo. Com certeza, né? No marketing. No marketing também acontece isso. A gente tá faz um projeto. Nossa, que lindo, ficou sensacional. Vamos tentar pegar alguma coisinha disso daqui para usar para outro cliente também. Acontece com vocês? Tem algum projeto que a gente pode comentar aí que foi realizado? Tem vários projetos e a gente até estava conversando sobre isso, né? Quando a gente estava vindo até. Que são aqueles projetos onde o cliente, ele respeita todo o processo e ele finaliza aquele projeto, ele tira do papel aquele projeto, ele executa fielmente, com muito respeito. Se tem alguma troca ali no momento da obra... Ele procura a gente para auxiliar ele. Então, assim, a gente vê aquela expectativa realidade de fato. E aí, esses projetos, geralmente, eles têm o nosso coração. Porque o processo, ele flui muito bem quando o cliente, ele confia no processo. E confia no nosso trabalho também, né? Eu vou falar porque eu sei que ele não vai se importar. Não. O Fábio. Da Amarelo Viagens. Não, o Fábio, eu falei pra ele, a gente falou pra ele, você é um cliente incrível. Porque ele realmente é um projeto que ele deixou a gente muito livre para criar. A personalidade da empresa Amarelo, ela é muito marcante, então deu para criar uma coisa, né? A Jé criou uma coisa bem louca ali, né? A gente trouxe ali movimento, a gente trouxe a cor, o amarelo ali em si, né? Já é uma cor viva. O nome da empresa é amarelo. Então, a gente conseguiu brincar com bastante elementos e que fizesse sentido ali, né? Pro projeto comercial. Exato. E além disso, o Fábio, enquanto cliente, respeitou todo o processo. Que, né, então, foi o briefing, as apresentações, as alterações. Ele só começou a orçar a obra depois que a gente terminou. Depois que a gente terminou tudo. Parece... nossa, que eu tô falando o mínimo, né? Que vai começar depois de terminar o projeto. Sim. Mas, na maioria das vezes, a gente tá no meio do processo, os clientes já estão acelerando, já estão fazendo, já estão orçando. Já estão precisando de ponto, já estão precisando de orçamento de marcenaria. E a gente ainda tá ali vamos esperar só mais um pouquinho. Calma de vocês, a gente só precisa vai dar de tudo 2, certo, 3 semanas. Um pouquinho mais de tempo. Mas ele esperou todo esse processo, orçou.
ele respeitou o processo de orçamento também. Então, quando alguma coisa não estava compatível do que a gente fez com o orçamento, com o bolso dele, ele também retornou. Falou assim, gente, o que a gente pode fazer? O que a gente pode adaptar? O que dá para trocar? O que dá para fazer em etapa? Então, a gente também teve esse tipo de conversa. E aí, quando ele bateu o martelo em tudo, ele executou fielmente, até dentro do que foi alterado, né? Mas... Então, foi muito gostoso o processo de ver nascer, porque é um projeto legal, mas que também teve o processo respeitado, né? Então, isso, para mim, virou um xodózinho. Esse depoimento aí da Amarelo Viagem, inclusive, forte abraço aí pro Fábio. Né? Curte nós aí, compartilha, comenta o vídeo aqui. Eu queria saber se existe, provavelmente existe, o cliente ideal e o cliente real, né? Acho que bate muito, gente, realmente o trabalho de vocês com o marketing, né? E tem isso do cliente ideal, do cliente real, como ele é e como talvez eu gostaria que fosse, não sei. Né? Como que vocês analisam essa diferença? Né? Como que vocês colocam ali? Qual que é a diferença entre o cliente real e o cliente ideal hoje para vocês? O cliente ideal, a gente fala que se tudo sair conforme, é como se fosse o Fábio. É isso. É como se fosse o Fábio. Ele é o nosso case ideal. Respeitando todo o processo, tanto o processo ali de criação, tanto dando essa liberdade para nós, né, de criação mesmo, e de ajustes, se forem necessários, o tempo certo até de procurar um arquiteto, ter essa noção de qual é o tempo ideal ali de projeto, quanto tempo vai levar, quanto tempo eu tenho para executar. Mas, na maioria das vezes, não temos o cliente ideal. Então, o cliente ele já está ali com a obra acontecendo, já precisando de algumas informações necessárias. E aí, ali é onde a gente pensa, não vai ser como a gente imaginou, então a gente precisa se organizar, se for necessário, organização ali do nosso prazo mesmo de entrega as prioridades do que já vai para a obra, e a gente vai tendo esse movimento de jogo de cintura mesmo para fazer a entrega conforme a necessidade do cliente. Eu vejo que muitas vezes esse olho do furacão, né, olho do furacão, faz com que o cliente real ele também se adapte e ele também se torna, ao longo dessa jornada, o cliente ideal, né? Quando ele entende, Quando ele entende, porque ele sabe, não adianta eu apertar tanto aqui o pé no acelerador, porque eu sei que não vai sair do jeito que eu queria como cliente, né? Então, ele entra dentro do e aí, eu cedo um pouquinho, você cede um pouquinho, né? E aí as coisas vão acontecendo. Né? Porque, realmente, construção, obra, ela demora, tem muita coisa acontecendo mesmo em torno as rápidas ainda tem um tempo para acontecer. Exatamente. E aí, eu acredito fielmente que dentro desse processo existe um pouco de ceder as partes, né? A gente precisa ser flexível, né? Até porque em momentos de obra ali, a gente tem um detalhamento, a gente tem tudo especificado, mas chega ali na obra, tem um ponto que não está de acordo com o que a gente projetou e especificou. E aí a gente precisa analisar se a gente manda quebrar e refaz, porque não vai dar certo, ou se a gente pode ser flexível a ponto de, tudo bem ter passado 10, 15 centímetros. Isso é exemplo de um ponto. Um ponto elétrico, por exemplo. Né? Entendi. Mas tem que existir essa flexibilidade, né? Porque obra é isso. Tem momentos onde a gente precisa dar uma improvisada. Tem cliente que talvez ainda não entenda, mas existe um processo também no atendimento de vocês, né? Existe. Como é que funciona esse processo hoje? Ele provavelmente é um processo estruturado, né? Mas daí o cliente ele já pensa que amanhã... Isso. Hoje vamos rabiscar, amanhã já tá pronto. Né? Ele já tá assim, já tá lá no grupo, oi, boa noite. Oi. Mas existe um processo. A gente antes estava falando de processo, acabou não falando disso, né? A jornada do cliente dentro da empresa, porque ela existe, mas começa lá, primeiro atendimento. Então, primeiro atendimento, Cristiano lá quer fazer um projeto, me chamou. Eu vou ser o primeiro atendimento, porque a gente já definiu esse papel. Então, vou acolher as suas demandas comerciais, né? Então, assim, o que é o seu projeto? O que você precisa? Onde a gente pode te ajudar, te apoiar, né, nesse processo? Então, vai envolver, às vezes, uma visita ao local, se for, né,
a gente atende online. Então, ou abrir não tem um local, mas a gente tem um projeto arquitetônico. Então, vai envolver, no mínimo, uma conversa para eu entender o que a gente precisa. Vai ser um pré-briefing. Um pré-briefing. Das necessidades, um briefing comercial, né? Uhum. Para entender o que a gente vai fazer. Aí, apresenta a proposta de orçamento, né? Valores. Aí, tá. Deu tudo certo. A gente fechou contrato. No contrato, a gente especifica todas as datas. Todas as etapas e as datas, né? Exatamente. De início, etapas, prazos de alteração. Então, tem tudo por etapa conforme vai acontecer já ali com umas datas bonitinho. É sempre possível. Não. Mas a gente tem pré-estabelecido, né? Como deveria ou como a gente dentro do nosso planejamento. Porque a gente também não tem só um cliente por vez. Claro. Então, a gente precisa ter uma organização para não deixar ninguém na mão. Então, às vezes, o cliente fica assim, mas não dá para fazer mais rápido. Às vezes, não dá. Às vezes, realmente, não dá. Mas, enfim, a gente tem esse processo, assinou o contrato, foi... Aí, vai ter briefing, né, de projeto, vamos fazer a nossa reunião comercial. Aí, a gente vai para o processo de criação, isso tem um tempo para acontecer. Aí, a gente vai apresentar, né, sistematicamente as alterações para... a primeira proposta e depois as alterações para o cliente. Aí vai depender do número de alterações que a gente tem combinado em contrato, para onde para isso, né? Normalmente é umas 2. Senão... O processo se prolonga um pouco. Mas até dizendo assim, a média fica ali numas 2. E aí, depois disso, a gente precisa de um prazo para fazer... Um projeto executivo. Que é o que vai para a mão do fornecedor que vai orçar, que é para a mão do fornecedor que vai executar de fato, porque a gente não trabalha com execução. Isso é importante, né? A gente faz, no máximo, um acompanhamento da obra, que é ir lá ver se está fazendo de acordo com o projeto. Né? Alguma orientação no sentido de, tipo, isso aqui não está de acordo, e aí a gente reporta sempre ao cliente, né? Então, isso é uma diferenciação. Mas como a gente não trabalha com execução, então a gente precisa deixar tudo pronto para quem vai pegar, né, fazer isso. E aí é nesse processo que às vezes o cliente se antecipa. É justamente isso que eu queria saber. Vocês não trabalham com execução, mas e aí, quais são os entregáveis hoje? O que a Trini entrega? Quais são os produtos e serviços que vocês possuem lá dentro? Boa. Além de todo esse processo, nós entregamos as imagens, né? Entregamos ali o projeto executivo, que é aquele projeto que vai ser orçado, aquele projeto que vai para a obra, né? E nós também fazemos o acompanhamento, né? Então, isso de projetos de interiores, arquitetônicos, paisagismo, a gente faz reforma, projeto de reforma, retrofit de fachada. Mas a nossa 90% hoje do escritório, a demanda é de projeto de interiores, que é a nossa especialidade, né? E projeto de interiores, aí entra de várias tipologias, né? Não é só residencial, né? Principalmente comercial, corporativo, institucional, né? E outras tipologias. Entendi. Mas... E a gente sabe que muitas vezes problemas são inevitáveis acontecer em obras, né? Mas existe aí uma forma de evitar alguma coisa? Dá para baixar uma indinar e prever algumas coisas? Olha, vamos por esse caminho aqui que dá para evitar isso. Vocês conseguem orientar o cliente também dentro desse escopo? Sim, respeitar o processo. Respeitar o processo e quando a gente, na verdade, ali é lá no briefing, né? O exemplo. A gente consegue prever de acordo com a necessidade do cliente. Se ele tem uma necessidade ali, por exemplo, onde a gente já vai ver. A gente está prevendo que pode ter um problema futuro, a gente tenta com antecedência organizar para que não aconteça. Então, isso acontece no projeto executivo. Ali no 3D, tudo lindo, tudo funciona. Mas é no executivo, nesse projeto que precisa ter clareza de processo, de como vai funcionar e se aquilo vai ser executado. E eu vou dar um exemplo, assim, para ficar bem visual. Por exemplo, o projeto executivo ele é entregue em partes, né? Em pranchas, que a gente chama. Então, a gente tem lá o elétrico, a gente tem o hidrossanitário, a gente tem as partes de marcenaria, a gente tem a parte de iluminação, tá. Mas aí, quando a gente chega lá na iluminação, que é uma prancha diferente do elétrico,
Adianta a gente ter só a informação de iluminação aqui, elétrico aqui? Isso foi uma coisa que a gente já fez, mas a gente descobriu que em obra é um problema. Funciona assim, não né? funciona. Porque quem vai fazer, o eletricista que vai fazer o das paredes, vai fazer o do teto. Então, não adianta só mostrar para ele, não mostrar onde tem as tomadas, porque às vezes ele vai usar aquele caminho para passar fiação, né? Caso não tenha um projeto elétrico, que é o certo. Mas, enfim, aqui estamos trabalhando no mundo real. Então, assim, tem coisas que a gente aprendeu conforme veio o feedback da obra de dificuldades, né? Tipo assim, mas daí, um feedback que vem da gente, do eletricista. Mas por onde que tal coisa vai passar? A gente foi adaptando o nosso projeto. Então, então hoje a gente tem as informações. Tem essa prancha que é focada nessas informações e essa que é focada nelas. Mas as duas vão mencionar as informações que são complementares. Se entrelaçam. Exatamente. Assim como marcenaria e projeto elétrico também. Antes a gente só deixava lá nas paredes. Hoje a gente já começou a incluir na marcenaria. Na marcenaria também, para ele ter essa clareza. Clareza de onde vou chegar lá, vai ponto. estar assim. Vai estar assim. E o que precisa... Porque daí tem muito painel que vai puxar o ponto de luz para frente do painel. Daí, às vezes, ele olha lá e fala, eu vou cobrir aqui, eu furo ou não furo? Agora, o projeto já inclui a informação de sim, fura e puxa esse ponto para frente. Não só vai puxar para frente, como vai reposicionar ele, porque aquele ponto já estava executado. Então, a gente já traz mais informações que tem a ver com a realidade do que a gente vive. Realmente. Porque se ele está perguntando, se ele tem uma dificuldade e a gente tem que responder, por que não prever isso antes em projeto? E ganha tempo, né? Ganha tempo. Tempo é dinheiro, né? Tempo, dúvidas, ligações, desgaste, viagens, às vezes que ali é só você dar uma orientação já resolvida. Já resolve. Em projeto, se isso está bem explícito e bem claro, não que vai evitar. Não, porque isso não evita essa conversa. Mas minimiza. Mas minimiza bastante. Minimiza. Existe alguma coisa que a pessoa que vai contratar um arquiteto, ele precisa saber antes, sim ou sim? Várias coisas. Agora você pensar Várias nas situações. Mas principalmente prazo, né? Ter essa ideia de quando contratar um arquiteto, qual que é o período, né? Que vai levar o meu projeto para ficar pronto, finalizado, para eu, de fato, dar início. As partes estabelecer prazo mínimo, prazo máximo. Porque às vezes a pessoa criou na cabeça dela um prazo porque a vida dela está pedindo algo, né? Então, assim, vamos falar situação de mudança. Eu comprei um terreno, eu vou construir e eu tenho esse meu apartamento aqui por mais 1 ano. Então, assim, em 1 ano isso tem que estar pronto. Né? Vamos dizer, ele criou esse prazo se criou pela vida dele, enfim. E aí, a pessoa, em vez de buscar o arquiteto com 1 ano e meio de antecedência, busca com 6 meses, achando que é o tempo de obra, é o tempo de projeto. Então, não, porque daí a gente tem o tempo de, não só do projeto... Isso é arquitetônico. Falando de arquitetônico, né, que tem que construir e tal. Não só o tempo do projeto, que daí aqui a gente já tem só um processo de alguns meses, nosso processo, como o processo de prefeitura, porque a gente está falando em órgãos legais. São coisas que o arquiteto não controla, porque é o processo do órgão competente. Não tem como. E depois disso, o cliente vai passar pelo processo de levar esse projeto para orçar, vai levar para construtoras e tudo. Então, assim, isso já leva um tempo. Aí ele pode começar a obra, né? Quando sai o alvará de construção. Não construam antes do alvará de construção. Dicas. Então, por exemplo, essa é uma das principais questões, saber quando, entender que existe um processo anterior que não pode abrir mão, principalmente quando a gente está falando de arquitetônico, não tem como abrir mão, por causa de documentação legal, né? Questões jurídicas. Para construir, né? A gente tá falando, então isso é bem importante. Mas acho que outra coisa que é legal do cliente saber é que é um relacionamento. Né? A gente falou também é um casamento quando contrata o arquiteto. Então, eu acho que é muito importante o cliente sentir confiança nesse profissional. Ter essa identificação, né, de profissional como pessoa, para ver se os ideais batem. Então, ali, nessa primeira conversa que a Raquel vai ter ali com o possível cliente, ali a gente já consegue ter essa troca. E é importante, porque aí a gente consegue até definir ali
qual é a forma, o estilo de vida do cliente, como ele lida com os profissionais, até onde a gente vai na vida dele também, porque tem cliente que vira amigo. Tem. A gente prefere, a gente gosta. Ó, vamos definir esse projeto aqui, vai ter um churrasco lá em casa, né? Terminou de reformar, construir, fazer, o primeiro jantar tem que ser com a gente. Legal, gente, bacana. E assim, hoje, como que as pessoas encontram vocês? A gente se encontra no BNI, né? A Raquel também está fazendo parte aí, representando a Trini no BNI. Mas quais são os veículos de comunicação de vocês? WhatsApp, Instagram? Como que as pessoas acham vocês para realizar o projeto dos sonhos? Dos sonhos. Hoje a gente tem, né, mais estruturado ali o Instagram, para quem quiser acompanhar, é o nosso maior portfólio no momento. Lá tem o meu número, o meu contato, como eu fiquei com a responsabilidade comercial, como a gente estabeleceu. Primeiro contato. O primeiro contato, então vai ter o meu número, eu vou chamar, né, pessoalmente. E, né, enfim, também a gente está reestruturando o nosso site, né? Legal. A gente está reestruturando o nosso site. Bacana. Mas basicamente é o Instagram. Lá a gente alimenta lá com o nosso dia a dia, com os nossos projetos, projetos executados. Então, é lá que o cliente vai encontrar a gente. Bacana. Possível cliente. A gente tá começando... A gente era meio devagar nisso. Essa parte da tecnologia aí, a gente se sente, assim, umas jovens senhoras pra lidar com isso. Ai, a gente essa é a realidade. E faz tendência, faz coisas, umas ideias diferentes. A gente, tipo... A gente não tá conseguindo acompanhar o nível, né? É por isso que daí existe agências Exato, de marketing. Contratem o marketing. E vão fazer o que vocês sabem fazer de melhor. É isso. Né? É a mesma máxima, né? Não, deixa que eu vou fazer um desenho aqui, né? E vou fazer aquela casinha de... É a mesma situação, e pronto, né? Mas assim, gente, eu queria desejar aqui sucesso a vocês, né? Que os 3 anos da Trini aí sejam realmente um marco aí para uma grande empresa no ramo da arquitetura em Foz do Iguaçu. Eu tenho certeza que tem muito a crescer, porque Foz do Iguaçu está crescendo muito, né? Então, muitas oportunidades vão vir, tanto na área comercial, empresarial, áreas aí residenciais também. Né? Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem nos acompanha, né? O porquê contratar vocês, o diferencial aí que a empresa de vocês tem. E também já queria de antemão deixar aqui uma gratidão pela presença de vocês aqui no Giverscast hoje. Nós que agradecemos. Falando, né, pros clientes, vocês podem ter certeza que, né, com a gente tenta respeitar ao máximo. A gente falou desde o começo, né? Projetar o que o cliente precisa, se importar com o bem-estar dele, com a funcionalidade, certas coisas que a gente não abre mão. A gente não abre mão de ter um bom relacionamento com o cliente também. A gente não abre mão de estar junto na obra. Então, assim, a gente gosta de pegar na mãozinha e ir junto. Até porque ele vai fazer parte desse processo, tanto criativo quanto em obra. As 3 mãos. A Raquel e o cliente. Exatamente. Trini, 3 né? Então, é isso, assim, para o cliente pode ficar assim, ó, tranquilo, sossegado, que com a gente tenta ir junto sempre muito, assim, dentro das nossas possibilidades, do que é possível, a gente tenta estar junto em todo o processo. Uma coisa que eu vi aqui, gente, quero deixar até, inclusive, meu feedback, é essa questão do personalizar de acordo com a necessidade do cliente, né? Eu acho que esse limite de respeito que o arquiteto, que vocês têm, dentro desse trabalho que vocês fazem, que é tão lindo, né? Que se materializa de fato, né? É justamente entender as necessidades e demandas de cada família, de cada empresa, enfim, para que realmente seja exclusivo e que seja funcional. Exato. E que também seja do jeito da pessoa, né? Personalizado. Exato. Então, eu queria parabenizar vocês por Obrigada. ter esse olhar, por trabalhar dessa forma, que eu acredito que é o que realmente quem constrói, quem está reformando, procura, né? Eu queria fazer um negócio do meu jeito, mas eu queria que alguém me auxiliasse
com isso daí. Estamos aqui para Estamos isso. aqui pra isso. Preparadas, prontas. Mas obrigada, Cris. Obrigada pelo feedback. Que isso. Mas obrigada pelo convite para participar aqui hoje e contar um pouquinho da nossa jornada. Bacana. As portas aqui da RP Comunicação e os microfones do Giverscast estarão sempre abertos para vocês. Que bom. Tá Obrigada. bom? E se você gostou desse episódio, tá fazendo aquela reforma de final de ano, o projeto não fica pronto para agora, não. Não dá mais tempo. É só pro ano que vem, tá bom? Então já vamos deixar claro Mas isso aí é aqui. importante que Se comece organize. ainda esse ano. Se organize. se organize, O projeto né? dá para fazer. Começa a chegar o final do ano que vem, começa a chegar sogra, cunhado, prima de outra cidade, tua casa não cabe ninguém mais, daí você vai colocar todo mundo naquele quartinho da bagunça, né? E aí a bagunça vai pra onde? Pra sala, né? Então, gente, muito obrigado mais uma vez pela presença. Você que acompanhou aqui o nosso podcast de hoje, não esqueça lá de seguir as meninas nas redes sociais delas também, tá bom? Se inscreva no nosso canal e compartilhe esse episódio com o maior número de pessoas que vocês conhecem. Um forte abraço no coração, um beijo, meninas, obrigado novamente. Obrigada. E até o próximo episódio, galera. Valeu!